Bom dia, pessoal. Isso aqui é só para vocês não ficarem com muita saudade de mim, né? Acho que vocês estão morrendo de saudade das aulas de língua portuguesa. Vamos lá. Esse aqui é o texto. Eu não me lembro de qual atividade. Eu sei que ele é da página 21 do livro de vocês. É o texto do Augusto dos Anjos, o Deus Verme. E ele é um soneto. Vocês se lembram o que é um soneto? Soneto é uma estrutura fixa de poesia. Por que é estrutura fixa? Porque ele obedece certas regras. O soneto ele é dividido em 4 estrofes, sendo 2 estrofes, as 2 primeiras compostas por 4 versos e as 2 últimas compostas por 3 versos, tá? E essa é a forma fixa, sendo totalizando 14 versos, tá? E esse soneto do Augusto dos Anjos, ele trata de um tema que é real, é a nossa realidade, né? Infelizmente. Mas quando a gente lê, às vezes a gente sente um certo nojo, um certo asco, por quê? O título do texto é o Deus Verme. Por que será que ele colocou esse título, né? Lembrando que um dos objetivos do modernismo é trazer o cotidiano, é trazer a realidade para a literatura. E tudo isso começa no pré-modernismo, é um dos objetivos do Augusto dos Anjos nesse texto. É trazer a realidade para a literatura. Infelizmente, é uma realidade, né? E nesse texto, ele vai tratar da morte na sua dimensão física. Alguns autores tratam na sua dimensão psicológica, outros na dimensão espiritual, outros de forma sentimentalista. O Augusto dos Anjos resolveu tratar na dimensão física. O que acontece com o corpo depois do estado de morte, né? Aqui na tela seguinte, a gente vai ter o poema, o título O Deus Verme. Por que será que ele recebeu esse título de O Deus Verme? Para quem é cristão, né, as religiões pregam que Deus é responsável por igualar os seres humanos. A nossa fé, a nossa crença divina deve ser responsável por isso na nossa vida, por nos igualar. E essa é a função do verme depois que a gente morre. Independente de cor, de raça, etnia, idade, sexo, no final todos vamos ser devorados pelo verme, todos vamos apodrecer lá debaixo da terra. Então é isso que o Augusto dos Anjos passa, o aspecto físico da morte. E por que o Deus verme? Porque lá, independente, igual eu falei para vocês, independente de classe social, gênero, etnia, todos nós vamos ser decompostos depois da morte, tá? O título do texto, ele sugere que o verme seja comparado a uma entidade divina por causa dessa missão de transformar a gente em iguais depois da morte. Mesmo que em vida a gente é diferente, depois da morte seremos todos iguais. A gente está todo mundo sujeito a ser decomposto depois da morte, transformando a nossa matéria em alimento para esse verme, para esse Deus verme. Tá? Um dos versos que demonstra a crítica do eu lírico às crenças humanas é o verso que fala assim: é livre das roupas do antropomorfismo. Porque às vezes a gente acha que a forma que a gente vive, a roupa que a gente veste, o que a gente tem, é melhor do que todo mundo. Mas aí depois que a gente morre, a gente está livre de tudo isso. Então aí entra a função do Deus Verme, que é devorar tudo, que é transformar todo mundo em igual, tá? Esse poema, ele não faz nenhuma referência a sonho, espiritualidade ou sentimento. É apenas a questão física da morte, tá? O eu lírico, ele tem uma visão fatalista da vida. Fatalista mais real, né? Querendo ou não, é o final de todos nós. E ele afirma também que a putrefação é o destino final de todos, cujos defuntos serão todos transformados pelo Deus Verme. Seremos transformados e seremos iguais, né? Ele usa da mesma linguagem científica para demonstrar um teor de melancolia. Ele usa a linguagem científica por quê? Porque ele fala do nosso corpo como matéria, ele fala de putrefação, que é tudo voltado para a linguagem científica. E ele expressa a morte
em seu aspecto biológico, colocando o verme como o fim de tudo. O verme é o fim da nossa vida, da vida da nossa carne. O fim da vida da nossa carne é o verme, né? O corpo vai se decompor e o verme vai se alimentar dele. E ele expõe o ciclo evolutivo com o fim na putrefação do corpo através dos vermes, tá? Eu vou ler o texto para vocês, ó. O Deus Verme. Fator universal do transformismo, filho da teleológica matéria. Na superabundância ou na miséria, verme é o seu nome obscuro de batismo. Ele está descrevendo o verme aqui, falando que ele é o responsável pela transformação de todos os seres humanos. Jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funérea e vive em conturbério com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo. Ele está livre de tudo isso e ele acaba nos livrando dessa roupa que a gente usa, essa roupa de sociedade que a gente usa. Almoça a podridão das drupas agras, janta hidrópicos, rói vísceras magras e dos defuntos novos incha a mão. Aqui está falando da função dele, voltada mais para termos científicos, né? As drupas agras, as hidrópicas, as vísceras magras. Então fala de tudo que ele faz nos defuntos magros e em qualquer tipo de defunto. Para ele é que a carne podre fica, e no inventário da matéria rica, cabe aos seus filhos a maior porção. Cabe aos filhos do verme a maior porção, porque não só o verme se alimenta da nossa podridão, mas como toda a geração, como toda a família dele se alimenta da nossa podridão, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Aqui eu coloquei no final a referência, que é o que eu falei para vocês, que é importante vocês aprenderem a fazer referência bibliográfica de um texto. Lembrando que o sobrenome vai aparecer com todas as letras em maiúscula, depois vírgula, depois o primeiro nome, aí ponto, coloca o nome da obra, quem organizou, a cidade, a editora, o ano e a página em que o poema se encontra, tá? Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Se precisar de explicação, conte comigo. Eu estou aqui para o que der e vier, tá? Podem me chamar, podem perguntar, tudo bem? Um abraço, se cuidem, viu?